Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. A passagem para a nossa meditação está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, e o título dado para esse trecho foi: A leitura da Bíblia conduz o crente a tornar-se parecido com Cristo. Está escrito assim na palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Nós podemos fazer, de certa forma, uma ligação dessa leitura diária com a leitura ou com a continuação do texto da leitura de segunda-feira, quando nós falamos que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse era o texto da nossa meditação de segunda-feira passada. Mas a continuação daquele texto dizia assim, depois disso: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o texto de hoje nos diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Então, a Bíblia, meus irmãos, nos conduz mesmo a nós nos parecermos com Cristo. Aliás, esse é um possível significado da palavra cristão, né? Cristão, o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo, né? Ou também imitador de Cristo. Quando falamos pequeno Cristo, é no sentido de imitador, parecido com, né? Assim como nossos irmãos foram chamados ali no livro de Atos, os primeiros cristãos foram assim chamados porque eles pareciam com Cristo, ou seja, aquilo que eles anunciavam, aquilo que era pregado ali na sua congregação, então nascente, e assim eles também saíam falando, era exatamente aquilo que eles viviam. Ou seja, a fala deles, que estava na vida deles, na prática diária deles, fazia com que eles se mostrassem parecidos com Cristo. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Então, sem dúvida nenhuma, o título dado para a leitura diária de hoje é uma verdade mesmo, porque a leitura da Bíblia mesmo conduz mesmo o crente a tornar-se parecido com Cristo. E o objetivo da leitura e o fato de ela ser inspirada tem essa intenção, né? Esse objetivo é esse mesmo, de nós chegarmos à unidade da fé. Ou seja, que nós todos, os servos de Deus, sejamos um com o Senhor, né? Ao conhecimento do Filho de Deus. Que nós possamos chegar, a Bíblia nos permite chegar à estatura completa de Cristo. Isso é muito bom, isso é muito necessário. Né? A ideia é que o homem sendo instruído na palavra de Deus, aprendendo as verdades bíblicas, confrontando o erro, redarguindo, corrigindo os erros, a intenção é que esse homem vá sendo aperfeiçoado, vá chegando à estatura de varão perfeito,
como Cristo. Cristo, o Senhor, nosso Senhor, que é perfeito, né? Que é santo, que é altíssimo, que é maravilhoso. Nosso Senhor que nos deixou o seu exemplo de vida, né? Então a Bíblia vai nos moldando, nós vamos destirando toda, todo, todo embaraço que tão de perto nos rodeia, nós vamos te deixando todos os vícios, todos os problemas, todos os defeitos, tudo aquilo que nos distancia de Deus e vamos, ao contrário disso, vamos nos aproximando de Deus, tanto em intimidade espiritual quanto também na prática, né? Então a Bíblia tem esse condão de fazer com que nós sejamos homens perfeitos e também perfeitamente instruídos para toda boa obra. E nessa tarefa, o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores da leitura de hoje, mostra que o Senhor deixou pessoas também, né? Ele mesmo diz o apóstolo Paulo, deu uns para profetas, outros para evangelistas, pastores, apóstolos, mestres, né? Querendo o nosso aperfeiçoamento, irmãos. Então veja como a Bíblia é toda una, ou seja, toda ela tem uma unidade e tem esse condão, tem esse objetivo de fazer com que nós cheguemos à unidade da fé, cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a Bíblia tem esse condão de nos levar a nos parecermos com Cristo. Então que nós, irmãos, busquemos esse alvo e também que nós levemos nossos alunos que nos ouvem semanalmente, dominicalmente, né, nas igrejas onde a escola dominical é aos domingos, mas enfim, semanalmente eles nos ouvem, que nós possamos instigar nossos alunos, levar nossos alunos e orar por eles também, para que eles também busquem essa semelhança com Cristo, né? O apóstolo Paulo também, lá no famoso texto de Filipenses 2, também, depois, ao falar de Jesus, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Depois, ao falar isso aqui, Paulo fala assim, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ter esse sentimento é nesse sentido também de nos parecermos com o Senhor, irmãos. Esse é o nosso alvo. Alguém já falou e falou corretamente que quando que nós podemos considerar uma pessoa madura espiritualmente? Vamos de novo. Quando que nós podemos considerar uma pessoa madura espiritualmente? Quando? Será que é pelo tempo que ela tem na igreja? Ela está muito tempo na igreja. Será que é pela idade? Será que é pelos títulos que a pessoa tem na igreja? Pelos cargos ou funções que ela ocupa? Será pela experiência que ela tem? Quando nós podemos considerar uma pessoa madura? E aí, alguém respondeu o quê? Nós podemos considerar uma pessoa madura quando ela se parece com Cristo. Então é assim, que nós busquemos essa maturidade. Que nós busquemos estar com essa medida, com essa estatura completa de Cristo. E assim, certamente, nós estaremos parecidos com Ele, que é o trabalho executado pela Bíblia. E nós meditamos na Bíblia. Que Deus nos ajude e nós nos esforcemos. Amém.